Olá a todos e bem-vindos a mais um webinar da Academy. O meu nome é Luís Pedrosa e vou-vos falar de atalhos de SolidWorks, com o principal objetivo de aumentar a sua produtividade. Então, vou passar já então a demonstrar os atalhos no SolidWorks, pois não é fácil de fazer um índice com tanto atalho que vos vou querer demonstrar. Então, saltando então aqui para o SolidWorks, a primeira coisa então que vos vou querer demonstrar não é bem um atalho, mas sim uma opção. Então, quantos de vocês já deve ter acontecido ao navegar aqui entre os separadores dos vários comandos e, sem querer, arrastar e ele sair do sítio? Depois, o que vocês necessitam de fazer é posicioná-lo outra vez. Só que isto acaba por ser bastante chato, pois estão constantemente a fazer isto sem querer. Com isto, o que é que eu posso fazer para bloquear esta barra? Então, para isso, vou cá acima ao Customize e no Customize consigo chegar aqui e dizer que quero bloquear o Command Manager e as toolbars. Então, se eu bloquear, neste momento, já não vou conseguir movimentar esta barra deste sítio. De seguida, alguns de vocês que já estão a utilizar o SolidWorks Connected já devem ter visto que as opções do abrir, do novo fecheiro ou do gravar já não estão cá em cima, mas sim na barra de comandos. Então, isso também é uma opção. Onde é que eu consigo alterar essa opção? Então, no Customize, vocês têm então aqui no Quick Access, vocês conseguem definir onde é que vocês querem estes comandos. E aqui posso logo fixar ou quer no menu bar ou então quer na barra de comandos. Vou manter aqui no menu bar e aqui vou chamar só a atenção de um pormenor. Por exemplo, eu gosto sempre de ter os pull-downs visíveis e estes atalhos também. Então, eu assinalo sempre este pin para ter logo acesso aos dois menus de uma forma bastante rápida. Então, avançando aqui um pouco, o que é que eu agora vou-vos querer demonstrar? Então, se eu selecionar esta face, vocês vão ver que cá em cima aparece uma simbologia. Esta simbologia chama-se Breadcrumbs e basicamente através desta simbologia conseguem aceder à árvore da face selecionada. Então, se vocês forem a ver, a primeira coisa que conseguem selecionar então será a face e o sketch que deu origem à sua face. Também tem alguns meios associados à peça onde está essa face. De seguida, temos a feature de Revolve, em que, ao aceder a esta informação, eu consigo logo editar a feature que deu origem a esta face. Tenho acesso às informações do corpo, em que aqui nas informações do corpo posso definir o material, e isto acaba por ser muito útil se eu estiver a trabalhar com multibodies. E também aqui vou ter acesso às informações da parte, em que na parte tenho acesso aos planos principais da parte e a sua origem. No final de tudo, também tenho aqui no Assembly os planos principais do Assembly e a sua origem. Se eu selecionar uma peça que esteja dentro de um subconjunto, então também vai aparecer as informações do subconjunto onde a peça está inserida. Relativamente então aqui aos breadcrumbs, só tenho então mais uma opção que vos vou querer transmitir, que é a possibilidade de ter os breadcrumbs não no canto superior esquerdo, mas sim ao pé do rato. Então, para isso, vou aqui à opção de pesquisa e vou procurar por breadcrumbs. E se vocês forem ver cá em baixo, consigo logo assinalar e dizer que quero ter esta simbologia ao pé do meu rato. Então, se eu assinalar aqui a opção, se vocês forem ver, se selecionarem aqui uma face, vocês vão ver que têm logo acesso aos breadcrumbs ao pé do rato. Eu, preferencialmente, não gosto tanto desta opção aqui, pois acho que fica muita confusão ao pé do rato. Mas é só para vos chamar a atenção que podem ter acesso a esta informação aqui. Então vou, por agora, desligar a opção. Com isto, vou então só fazer aqui mais uma coisa. Só a título de exemplo, vou duplicar aqui uma peça arrastando com o controle. Então com o controle oprimido e arrastando uma peça consigo duplicar. E a próxima opção que vos vou querer demonstrar é a opção da tecla Q. Para que serve a tecla Q aqui no SolidWorks? Então, desde a versão, se não me engano, 2020, nós já conseguimos, assinalando uma face, selecionando a tecla Q, conseguem logo aceder aos planos principais
da peça que vocês têm assinalado. Então posso chegar aqui, dizer que quer selecionar o plano frontal e de seguida, se eu carregar na tecla Q novamente, acedo aos planos principais do conjunto. E assim, de uma forma bastante simples, e selecionando com o controle múltiplas entidades, consigo logo fazer o mate. Onde é que isto pode ser muito útil de utilizar os planos das nossas peças? Caso eu não queira utilizar a geometria como referência, pois a geometria pode ter alterações e mais tarde vou ter problemas com os mates. Então, com esta opção, facilita muito o meu processo de seleção. Depois, uma das coisas que vocês já devem ter visto é que com o botão esquerdo vocês conseguem mover um objeto. Então, a opção que vos vou querer demonstrar é que, se vocês exprimirem com o botão direito e arrastarem, o que vocês estão a fazer é rodar a peça e não movê-la. Então, isto é uma forma mais simples de rodar os nossos objetos. Então, vou eliminar esta peça, que isto foi só aqui um exemplo, e vamos então aqui navegar neste subconjunto. Então, para ir a este subconjunto, uma forma simples que nós temos para aceder a ele, basicamente é selecionar aqui na seta e selecionar logo aqui o subconjunto. Se vocês fizessem abrir, o que ia acontecer é que iam abrir a parte. Mas eu quero abrir o subconjunto. Então, aqui no subconjunto, o que eu agora vou querer fazer é adicionar aqui um pin. Então, vou aqui adicionar aqui o pin. E com o principal objetivo, ou uma das coisas que vou-vos querer demonstrar, é uma forma rápida de fazer mates. Para além daquela do controle que mostrei há pouco, então a outra opção é utilizar a tecla Alt como referência. Então, se vocês tiverem uma face, tiverem a face exprimida, e a seguir carregarem no Alt, vai-vos aparecer esta simbologia de mate. Então, se eu arrastar esta face para a face onde eu quero fazer relação de coincidência, vocês vão ver que o software vai logo para a posição. Então, quando vocês estão nesta altura e se largarem o Alt, o software já assumiu que é a relação de coincidência. Mas se precisarem de reverter a direção, agora posso carregar no Tab e tenho logo a opção de reverter a direção. Então aqui posiciono, valido e tenho o objeto no sítio. Só aqui a título de exemplo e falando aqui de um atalho que eu também gosto muito de utilizar, que é quando vocês veem que estão com algum conflito gráfico ou então precisam de reconstruir algo na vossa geometria, podem utilizar a combinação de Ctrl+Q. E com o Ctrl+Q o que o software vai fazer é um Force Rebuild. É um pouco diferente deste Rebuild, porque este Rebuild, basicamente o que o software vai fazer é vai reconstruir o que precisa de ser reconstruído, tudo o que foi alterado. Se eu fizer o Force Rebuild, eu estou a obrigar o software a recalcular a estrutura toda de ficheiros. Com isto, avançando então mais um pouco, eu vou fazer aqui mais um mate. Então, mais uma vez com o Alt oprimido, vou arrastar e arrasto então um cilindro para um furo e o software então reconhece a relação de coicêntrico. Valido e tenho então a peça no sítio. Então, avançando então aqui mais um pouco, vou-vos mostrar então aqui um mate que, voltando aqui um pouco atrás, vou-vos falar aqui de outro mate que pode ser muito útil. Então vou só eliminar o mate anterior, vou rodar a minha peça, utilizando outra vez o botão direito. Então, que outro mate é que eu posso fazer? Se vocês estiverem perante um exemplo como este, que é um pino, um parafuso ou algo do género, se eu selecionar uma aresta circular, e com o Alt oprimido, vocês vão ver que conseguem logo fazer de uma única vez a relação de coincidente e coicêntrico de uma única vez. E isto facilita muito aqui a nível de construção e posicionamento deste tipo de objetos. Com isto, então vou gravar as minhas alterações. Aqui até posso utilizar a combinação de teclas Ctrl+S para gravar. E vamos voltar então à nossa montagem. E vou voltar a gravar o que eu fiz até agora. Então, passando à minha montagem, o que é que agora vocês vão assistir? Vou assistir que a vossa árvore já está aqui um pouco extensa. Já tem aqui uma série de parâmetros, já navegámos entre alguns objetos, ela está aqui um pouco extensa, então já tenho que fazer algum scroll para encontrar algumas das informações. Então, como é que eu posso fazer o colapso rápido da minha árvore? Para isso, utilizo a combinação de teclas de Shift mais C e o software irá fazer o colapso da nossa árvore. Mais uma coisa então agora que vou-vos querer demonstrar. Então, já fiz o colapso da árvore.
agora, navegando aqui um pouco, imaginem que eu quero ver o interior do meu objeto. Então, para isso, preciso esconder as minhas peças. Então, se eu fizer Tab, escondo os objetos. E basicamente, onde eu tiver o rato, se eu clicar no Tab, o software vai esconder. Para tornar outra vez visível, na zona onde tinha que ter a peça, posso fazer Shift Tab e Shift Tab novamente, e com isso torno visível os objetos. Só que agora, se vocês clicarem num ponto aleatório e fizerem Shift Tab, não vai tornar mais nada invisível, porque aqui não tem nenhum objeto. Então, onde é que eu vou querer chegar com esta história? É que eu agora posso vir a ter um problema. Qual é que é o problema? É que o problema que eu agora tenho é que eu agora queria tornar visível alguns dos objetos, mas como eles podem ser pequenos, ou então não sei bem onde é que eles estão, então para isso posso vir aqui ao topo da minha árvore e tornar então todos os componentes visíveis. Como é que o posso fazer? Então, para isso, vou cá em cima no topo do meu assembly e digo que quero tornar visível os componentes. Só que aqui chama a atenção de um pormenor. É quando vocês dizem aqui que querem tornar visível os componentes, só tornam visíveis os componentes que estão no top assembly. Os que estão no subconjunto não ficam visíveis. Então, para tornar visíveis os componentes que estão também nos subconjuntos, para isso eu tenho aqui a opção do Show with Dependents. Se vocês assinalarem esta opção, vão ver que então todos os corpos passam a estar visíveis. Outra situação então que eu aqui posso fazer. Então, esta é um pouco mais complexa, mas também serve para tornar tudo visível. Então, para isso, se vocês forem ver aqui ao modelo de seleção que tem cá em cima, posso dizer que quero selecionar todos os corpos que estão escondidos. E se eu selecionar todos os corpos que estão escondidos, se eu agora clicar aqui na área gráfica e disser Show, torno visível todos esses corpos. Então, é um outro método que eu tenho para tornar tudo visível. Normalmente, quando nós fazemos este tipo de apresentação de objetos, ou torná-los visíveis, aí, às vezes, é recomendado fazer outra vez o Ctrl+Q, pois surge muitas vezes alguns conflitos gráficos, então é necessário fazer este Force Rebuild. Continuando então com esta opção da seleção, quero chamar a atenção de um pormenor muito interessante. Imaginem que por alguma razão vocês querem fazer o render deste objeto. E aqui dentro deste subconjunto vocês têm muitos objetos. Podem não ter todo o interesse de fazer o render com os objetos lá dentro. E assim libertam um pouco de espaço. Como é que vocês podem libertar esse espaço? Se vocês vierem aqui à seleção, tem aqui uma opção para selecionar os componentes internos. E se eu assinalar os componentes internos, vocês vão ver que o software vai detectar os componentes que possam estar aqui no interior. Aqui se calhar não está a o fazer porque tem uma abertura, é por isso que ele não está interno. Se não tivesse esta abertura, ele ia-me assinalar as baterias e assim poderia esconder logo esses componentes. Então, continuando então com esta seleção avançada. Então vou aqui, vou abrir um outro conjunto e nesta seleção o que é que eu vos vou querer demonstrar? Posso ficar acima, dizer que quero selecionar componentes idênticos. Então posso ficar aqui, dizer que quero fazer seleção de componentes idênticos e se assinalar, por exemplo, estes parafusos, o software selecionou-me todos estes parafusos. Se eu agora, e desde os parafusos, fosse selecionar estas pranchas, o software assinalava todas as pranchas que aqui estão. Só aqui mais um método de seleção interessante. Se eu aqui for na seleção e for aqui à seleção avançada, eu posso fazer a seleção, por exemplo, por Custom Properties. Então, se eu for aqui à procura das propriedades e disser que quero ir procurar por uma propriedade chamada tipo peça, e disser que a condição vai ser igual, e vou dizer, por exemplo, igual a sheet metal. Se eu agora disser para aplicar, o software vai-me assinalar estas duas peças. Isto porquê? Porque eu, quando desenhei estas peças, adicionei uma propriedade a dizer que o tipo de peça que aqui estava era uma peça de sheet metal. E é por isso que eu tenho esta opção. Então, avançando, eu estou aqui mais um pouco. Então, vou fechar então este conjunto e vou iniciar então uma nova parte. Então, nesta nova parte, o que eu agora vou-vos querer falar
é de os atalhos mais comuns, ou aqueles atalhos que normalmente costumamos falar na formação. Então, o primeiro exemplo que eu vos vou querer falar está relacionado com a personalização do mouse gestures. Por defeito, o SolidWorks costuma vir com o mouse gestures para 4 gestos. Eu, por exemplo, por opção até gosto de trabalhar com 8 gestos. 12 gestos, há quem consiga trabalhar. Eu, por exemplo, não aprecio assim tanto, pois acho que os comandos já começam a ficar muito próximos e estou mais tempo a tentar acertar no comando correto e aí prefiro ter 8 e assim simplifica um pouco a nossa geometria. Depois, por defeito, aqui em cima costuma vir o Convert Entities, mas eu, por exemplo, gosto muito de ter aqui como referência a linha de construção, pois é uma forma muito mais rápida de fazer logo uma linha de construção na nossa geometria. Mas isto é um à parte que eu queria partilhar com vocês. Avançando então agora aqui e aplicando aqui o mouse gestures, vou iniciar então o sketch no plano de topo e para ativar o mouse gestures basta só clicar com o botão direito do rato e mover ligeiramente para uma posição. Tem é que ter o botão oprimido e depois para a posição que eu vou mover tenho logo assinalado. Então, demonstrando rapidamente onde é que a fluidez do mouse gestures pode ser vantajosa. Então vou querer fazer um círculo com o raio ou o diâmetro de 50. Então para isso vou aqui, desenho o círculo, vou buscar então a dimensão e digo logo que é de 50. E como podem ver, desenhei de uma forma bastante rápida o meu sketch. Depois, um outro atalho que eu acho que é muito útil é a possibilidade de eu, ao selecionar um plano, e se eu tiver o Ctrl oprimido, arrastar a extremidade desse plano, vocês conseguem logo fazer um plano offset àquele plano que vocês estão a arrastar. E este comando eu acho que é bastante útil. Então vou chegar aqui e vou dizer que quero fazer então um plano com offset de 50. Então, neste plano, vou desenhar então aqui um retângulo. Retângulo este que vou querer centrado. E como é que eu agora posso alternar sobre estas opções? Bastou-me só clicar na tecla A. E carregando na tecla A, o SolidWorks vai alternando estas opções. Então vou dizer que quero fazer um retângulo nesta posição. Vou só indicar que estas duas entidades são iguais. E a dimensão que aqui vou colocar até vou dizer que vai ser de 100. Ok. Então já tenho isto assinalado. E vou então passar então para outro método de atalhos. Para isso vou falar do Shortcut Bar. Então vou aqui ao Customize. E no Customize vou aqui ao Shortcut Bar. E no Shortcut Bar, por exemplo, vou personalizar isto para o ambiente de parte. Embora possa personalizar para o ambiente de Assembly, Sketch ou Drawing. E aqui chama a atenção que no mouse gestures podem fazer exatamente o mesmo. Há um pouco andei até a utilizar no ambiente Sketch, mas podem personalizar para os outros ambientes. Então voltando aqui ao Shortcut Bar. E aqui vou querer adicionar aqui algumas informações de superfícies, pois pode ser um ramo que eu utilizo com frequência. Então, para assinalar aqui as superfícies, até posso vir aqui e até pesquisar pelos comandos e vou procurar, por exemplo, pelo Extrude, e aqui é o Extrude Surface. Este é um comando que posso usar com alguma regularidade. Depois a outra é Planar Surface. E vou aqui buscar também o Trim. E vou assinalar o Trim Surface e vou colocá-lo aqui. Então, para isso, e onde é que agora torna-se vantajoso o Shortcut Bar? Se eu clicar na tecla S, ao pé do rato vai-me logo aparecer então estes atalhos. E então, se eu uso com frequência estes atalhos, então quero-los ao pé do rato. E uma forma simples de invocar esse comando é utilizando então a tecla S. Isto por defeito. Se vocês alteraram o atalho, então este Shortcut Bar vai deixar de aparecer. Então vou fazer primeiro aqui um Extrude. Vou dizer que quero mais ou menos até aqui. Depois vou aproveitar, vou fazer uma Planar Surface cá em baixo. E uma nova Planar Surface baseado neste sketch. E temos aqui feito. Só falta agora fazer aqui um trim. Este trim vou fazer o trim entre este objeto e este. E vou dizer que as regiões que eu vou querer remover é esta e esta. Ok. Pronto. Até agora está tudo. O que é que agora me está a faltar? Está-me a faltar fechar o meu objeto. Então, para isso, vou assinalar a tecla S e vou procurar aqui por um comando. Já não preciso de ir lá acima procurar. Posso procurar aqui. Então, vou procurar por
Knit Surface. Qual é que é a vantagem que eu agora vou encontrar? É que neste Knit Surface, se eu chegar aqui e assinalar este mais, automaticamente ele é adicionado como se também fosse uma ferramenta que eu utilizo com regularidade. Então é uma forma mais simples de adicionar os atalhos. Não preciso de ir lá acima ao Customize, consigo logo fazer através desta janela de pesquisa. Estou fazendo aqui o Knit Surface, vou fazer o Knit Surface entre esta superfície e a de baixo. E dizer que quer logo gerar o sólido. Depois, agora falando aqui da personalização de um tipo de atalhos que acho que muitos gostam de usar, que é os atalhos de teclado. Então, para isso, vou aqui ao Customize, vou aqui aos Keyboards e vou procurar, por exemplo, por uma ferramenta que é o Measure. E na ferramenta de Measure, vou dizer que quero assinalar como atalho, vou dizer que quero assinalar a tecla M. Chama a atenção deste pormenor. Vocês forem a ver nos atalhos, todos os atalhos vão aparecer sempre em letra maiúscula, mas vocês não precisam de fazer o Shift M, porque Shift M é uma combinação de teclas que pode originar outro atalho. Então vou fazer OK, e agora posso vir aqui, aceder ao Measure e ver, por exemplo, a distância que vai daqui até aqui. Então, mais um atalho que pode ser a personalização de atalhos que eu aqui posso fazer. Já vimos, temos então o Keyboard, o Mouse Gestures e o Shortcut Bar. O que é que eu agora posso aqui fazer mais? Imaginem que vocês têm este objeto, mas queriam numa orientação diferente, ou para render, ou para mostrar um detalhe no desenho 2D. Então, para isso, se eu assinalar aqui com o espaço, vocês têm logo aqui a janela de orientação, que, por defeito, até costuma vir com este cubo visível. Se vocês carregarem no espaço, até se forem ver, o software até faz aqui um zoom out e dá-vos a opção de selecionar a vista que vocês querem ver o objeto. Mas para isto, o que eu aqui quero fazer, ou quero-vos mostrar, é outra questão, que é a criação de uma nova vista. Então, se vocês chegarem aqui, disserem que querem fazer uma nova vista, vou chegar aqui e vou-lhe chamar, por exemplo, teste. Fazer OK. Agora sim, posso chegar aqui, rodar isto à vontade, mas se eu assinalar a vista de teste, o software roda para aquela posição. Com isto, vou agora só guardar este objeto. Vou dizer que o quero guardar, pode ser aqui na base. E vou dizer que quero fazer um desenho 2D da minha peça. Eu vou dizer que vai ser aqui um A4. E quero assinalar que se vocês quiserem adicionar então a vista de teste, ela vai-vos aparecer aqui. Pronto. Então aqui temos a questão de poder assinalar a nossa vista de teste. Se por alguma razão vocês no desenho 2D quiserem rodar um objeto, para isso também tem este botão cá em cima e podem rodar o objeto para uma posição que seja mais favorável. Também podem no fazer. Com isto, vou passar então aqui para o PowerPoint e, como prometido, vou-vos fazer então o resumo de tudo aquilo que eu fiz até agora. Então, neste resumo, a primeira coisa então que vos mostrei é como é que podem bloquear a barra de comandos. Depois, definir a localização dos ícones rápidos, se quero que eles estejam na barra de comandos ou se estão no menu bar. Expliquei-vos um pouco como é que funciona o princípio dos breadcrumbs e a utilidade deles. Dupliquei uma peça arrastando a peça com o controle oprimido e assim duplica a peça. A tecla Q para mostrar os planos de um objeto ou de uma parte, em que aí pode ser muito útil para fazer mates entre os planos. Com múltiplas seleções, se eu carregar em controle, consigo logo fazer o mate ao pé do rato. Rodar a peça com o botão direito do rato e fazer Smart Mates utilizando a tecla Alt. Depois demonstrei-vos se vocês tiverem a árvore aberta, se tiverem a árvore muito aberta, se utilizarem o Shift C, fazem logo o colapso dessa árvore. Também vos demonstrei a possibilidade do Tab e o Shift Tab para mostrar e esconder os componentes. Depois, com esta opção, posso correr o risco de ter objetos escondidos que não era suposto. Então, demonstrei várias formas de mostrar esses componentes escondidos. Falei-vos da utilidade do Force Reveal, usando a combinação de teclas Ctrl mais Q.
Falei-vos então também na seleção avançada, em que me permitia, por exemplo, selecionar os componentes internos, os componentes idênticos, ou até mesmo procurar por uma propriedade que tens num ficheiro. Demonstrei como é que posso alterar o número de gestos que eu posso ter com o mouse gestures, a criação de um plano com o controle, o shortcut bar utilizando a tecla S para aparecer ao pé do meu rato e a definição de teclas ou de atalhos através do keyboard, basicamente. A última de todas que vos demonstrei foi a possibilidade de criar vistas personalizadas. Depois, só aqui um extra relativamente ao aumento de produtividade. Então, uma das coisas que vocês podem utilizar para aumentar a vossa produtividade é, por exemplo, um rato 3D. Estou a dar este exemplo da 3D Connection. A utilização deste rato facilita-vos muito a navegação dos objetos, tanto montagens como partes, no ambiente SolidWorks e não só. Então pode ser aqui uma opção muito útil para quem queira aumentar a sua produtividade. Com isto, finalizei então o meu webinar. Caso tenham alguma dúvida ou alguma questão, deixem algum comentário aqui no vídeo do YouTube. Se gostaram do nosso webinar e se querem continuar a receber as notificações dos nossos vídeos, podem subscrever então ao canal da Cadnia. Mais uma vez então, agradeço então a vossa participação e vemo-nos num próximo webinar.